Você já imaginou uma cidade no meio da floresta amazônica, iluminada por energia elétrica antes de muitas capitais europeias? Uma cidade com teatros luxuosos, bondes elétricos, palacetes importados da Europa e uma elite que vivia como se estivesse em Paris, mas cercada pela selva. No início do século XX, Manaus viveu um dos períodos mais extraordinários da história brasileira. Este vídeo é uma viagem ao auge do ciclo da borracha, quando o látex amazônico transformou a cidade em símbolo de riqueza, contraste e excesso. No fim do século XIX e início do século XX, o mundo passa por uma transformação profunda. A industrialização avança rapidamente e com ela cresce a demanda por um material essencial: a borracha. Ela é indispensável para pneus, correias industriais, mangueiras, isolantes elétricos e uma infinidade de novos produtos. E naquele momento, a principal fonte de borracha natural do planeta está na Amazônia. A seringueira, nativa da região, passa a ser explorada em larga escala. O látex extraído dos troncos percorre rios, portos e oceanos até chegar à Europa e aos Estados Unidos. O resultado é um fluxo gigantesco de dinheiro entrando na região norte do Brasil. Manaus, capital do Amazonas, se torna o grande centro desse comércio. De cidade isolada, passa a ocupar um lugar estratégico no mercado internacional. O chamado ouro branco transforma completamente a economia local e redefine o papel da cidade no mundo. Mas essa riqueza não nasce nas ruas pavimentadas. Ela começa longe dali, no coração da floresta. E enquanto o dinheiro se acumulava nos cofres da cidade, a vida de quem extraía a borracha seguia um caminho bem diferente. A base de todo o ciclo da borracha está no trabalho dos seringueiros, homens que se embrenham na floresta amazônica, muitas vezes vindos do Nordeste brasileiro, fugindo da seca e da miséria. Eles vivem isolados, seguindo trilhas entre as árvores, sangrando a seringueira ao amanhecer e recolhendo o látex ao longo do dia. O trabalho é pesado, repetitivo e solitário. O sistema de aviamento domina essa economia. O seringueiro recebe ferramentas, alimentos e mercadorias adiantadas pelos patrões, mas tudo é cobrado a preços inflacionados. Na prática, muitos passam anos presos a dívidas que nunca conseguem quitar. Enquanto isso, a borracha segue pelos rios amazônicos até Manaus, onde é exportada e valorizada no mercado internacional. É um contraste brutal. Riqueza concentrada de um lado, esforço invisível do outro. Esse desequilíbrio sustenta o luxo urbano, que começa a tomar forma na capital amazônica. E é quando essa borracha chega à cidade que Manaus revela sua face mais impressionante. Por volta de 1910, Manaus vive seu auge. A cidade se moderniza rapidamente, inspirada nos padrões europeus. Ruas são alargadas, praças urbanizadas e prédios monumentais surgem. A energia elétrica chega cedo. Os bondes elétricos circulam pela cidade.
O porto flutuante, projetado por engenheiros ingleses, permite o embarque mesmo com a variação do nível do Rio Negro. O grande símbolo desse período é o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, com materiais importados da Europa, lustres de cristal, mármores italianos e pinturas sofisticadas. Ele representa a ambição de uma elite que desejava mostrar ao mundo sua riqueza. Os chamados barões da borracha vivem em palacetes, consomem produtos europeus, vestem-se à moda francesa e enviam seus filhos para estudar no exterior. Manaus se vende como uma cidade cosmopolita, moderna e refinada. Mas por trás desse brilho, a economia depende quase exclusivamente de um único produto. E quando o mundo encontra uma alternativa para a borracha amazônica, tudo começa a mudar. O declínio do ciclo da borracha começa de forma silenciosa. Sementes de seringueira são levadas da Amazônia para o Sudeste Asiático, onde passam a ser cultivadas em larga escala, com menor custo e maior produtividade. A partir da década de 1910, a borracha asiática domina o mercado internacional. Os preços caem, as exportações diminuem e a economia amazônica entra em colapso. Manaus sente o impacto quase imediato. Muitos palacetes são abandonados, obras são interrompidas e a cidade perde sua posição de destaque global. Ainda assim, o período deixa marcas profundas. A arquitetura, os prédios históricos, o traçado urbano e a memória coletiva preservam esse capítulo único da história brasileira. O ciclo da borracha não foi apenas um momento de riqueza, foi uma experiência extrema de contraste, ambição e dependência econômica. E Manaus, em 1910, permanece como símbolo de um tempo em que a floresta ditou o ritmo do mundo. Uma cidade que brilhou intensamente e caiu com a mesma velocidade. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desta história, deixe um like no vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas. Até logo!